Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um fato relevante de Fleury, um aviso aos acionistas, um aviso ao mercado de GetNet a respeito do JCP aprovado, um fato relevante de Suzano, apresentou ali uma lucratividade bem robusta no primeiro trimestre de 2022, uma informação relacionada a Sanepar, uma informação relacionada a Energias do Brasil, um comunicado ao mercado de Petrobras e uma atualização a respeito do debate acerca dos fundos imobiliários, principalmente entre o Barsi e o professor Baroni. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E eu gostaria de agradecer vocês aqui inicialmente. Chegamos aí a mais de 26 mil inscritos. Eu só tenho a agradecer vocês, afinal não conseguiria chegar aqui sem vocês. Outro ponto que eu queria dizer para vocês é que eu recentemente alterei meu editor e eu gostaria de saber se o áudio já melhorou um pouquinho. Logo mais vai chegar um novo microfone e provavelmente o áudio ficará ainda melhor. Deixa aqui nos comentários para você me ajudar a melhorar ainda mais os vídeos para vocês. E rapidamente aqui uma notícia intermediária, o Copom ali, como já era esperado, aumentou em 1 ponto percentual a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da economia, para 12,75%. Estava em 11,75%, foi para 12,75%. E o Banco Central já prevê um novo ajuste em menor magnitude, ou seja, menor que 1%, mas vai variar ali entre 0,5% a 0,75% já na próxima reunião do Copom, que para quem não sabe é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, um órgão do Banco Central que define a taxa Selic. Essa taxa atual de 12,75% é a menor desde 2017. A taxa Selic já ultrapassou 14% ali entre 2015 e 2016. Se o cenário inflacionário não começar ali ao menos se estabilizar, poderemos chegar a esse topo histórico aí também da taxa Selic. E o que eu tenho para dizer para vocês a respeito do assunto é o quê? Que os títulos de renda variável, principalmente as ações, vão continuar descontadas, a bolsa em queda. As pessoas cada vez mais sairão da renda variável e irão para a renda fixa, que está remunerando muito atualmente, e só vão resistir mesmo ali os efetivos investidores. É claro que também começa a se formar uma janela de oportunidade. Caso a taxa Selic chegue a 14 ou até mais do que isso, começa a ficar improvável maiores aumentos e aí você pode ganhar com a marcação a mercado. Toda vez que a taxa de juros chega a um topo histórico que começa a decrescer, você pode ganhar ali com a marcação a mercado nos títulos pré-fixados do Tesouro Direto, bem como no Tesouro IPCA ali. Eu já fiz um vídeo bem detalhado sobre marcação a mercado, vou deixar aqui no card. De qualquer forma, permaneço aí firme nas minhas ações e continuo aportando. E muito provavelmente, enquanto a taxa de juros não começar a cair, as ações vão continuar ali num patamar de preços bem interessante. E paralelo a isso, a bolsa americana começa a decrescer fortemente. Por quê? Porque o Fed, que é o Banco Central americano, elevou em 0,5% a taxa de juros ali, básica da economia deles. E caso pareça algo insignificante para vocês, veja que esse é o maior aumento desde o ano 2000, hein? E agora a taxa básica da economia norte-americana varia entre 0,75% e 1%. Isso só reforça que vai haver aí um cenário de queda na bolsa brasileira e na bolsa norte-americana. E prosseguindo aqui em relação à Fleury, um fato relevante em que ela comunica ali aos acionistas e ao mercado em geral que nessa data, dia 4 de maio, realizou o fechamento da operação de aquisição de 100% das ações de emissão do laboratório Marcelo Magalhães S.A. e do Marcelo Magalhães Diagnósticos S.A. O laboratório Marcelo Magalhães, que está sendo adquirido pela Fleury, possui 64 anos de história, então tem tradição, é referência de medicina diagnóstica com análises clínicas ali no estado do Pernambuco e conta com 13 unidades de atendimento e de serviço de atendimento domiciliar na região metropolitana de Recife. Cabe ressaltar que a Fleury já havia anunciado em outubro de 2021 a aquisição desse laboratório e o valor da operação foi de 384,5 milhões de reais. O múltiplo dessa compra seria de 7,5 vezes relação EV/EBIT. Não foi um mau negócio, tá? Abaixo de 10 vezes EV/EBIT aqui é um bom negócio, dependendo das perspectivas para o setor ali. E aí esses valores acordados não sofreram nenhuma alteração, sendo que a aquisição do laboratório foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, ocorrida no dia 29 de abril de 2022. Lembrando que a Fleury realizou essa aquisição justamente pela estratégia dela de se posicionar ali no estado do Pernambuco. Você acha que isso aqui vai render bons frutos para a Fleury? Deixe aqui nos comentários. Em relação à GetNet, um aviso ao mercado ali de declaração de pagamento de juros sobre capital próprio. Então a GetNet comunica ali aos seus acionistas e ao mercado que o Conselho de Administração da empresa, em reunião realizada nessa data, dia 4 de maio de 2022, aprovou a proposta, que ainda deve ser
referendada em Assembleia Geral Ordinária a respeito da distribuição de JCP no montante bruto de R$ 96 milhões e líquido de R$ 81 milhões. Por que líquido? Porque tem a dedução do imposto de renda sobre o juros sobre capital próprio. E aí, ao final, temos a seguinte tabela com remuneração desse JCP. Em valores líquidos, temos 4 centavos por ação ordinária de GetNet, finalzinho 3, 4 centavos também de ações preferenciais, final 4, e das units temos 8, quase 9 centavos aqui, finalzinho 11. A Datacom será o dia 14 de junho de 2022, DataX 15 de junho e a data do pagamento será a partir do dia 27 de junho de 2022. Então ainda não está definido exatamente a data do pagamento, mas vai ocorrer ali após 27 de junho. Pegando-se apenas as ações ordinárias aqui de GetNet, 4 centavos aí, nas cotações atuais de 1,80, a gente vai ter um yield de 2,2%. A companhia já começou bem ali, remunerando muito bem seus acionistas, com dividend yield superior a 8%. Prosseguindo aqui em relação a Suzano, ela apresentou os resultados do primeiro trimestre de 2022, reverteu o prejuízo anterior e lucrou 10,3 bilhões de reais. Mas por que isso aconteceu? Esse resultado é explicado pela variação positiva no resultado financeiro, não no resultado operacional, tá bom? Então não fique muito animadinho, é resultado financeiro, ou seja, um resultado que não depende das atividades econômicas principais exercidas pela empresa, mas sim das suas aplicações financeiras e cambiais. Então esse resultado financeiro foi impactado positivamente em razão da variação cambial, queda no dólar, sobre a dívida da companhia e da marcação a mercado das operações com derivativo. Esse resultado financeiro foi de 12, quase 13 bilhões, uma paulada, revertendo um prejuízo de 8,6 bi no mesmo período do ano passado. E a Suzano então explica que as variações cambiais e monetárias impactaram positivamente no resultado financeiro da companhia em 7,6 bi. Então só o resultado financeiro teve ali um impacto positivo de 7,6 bi, quase a totalidade do prejuízo que a empresa apresentou no ano passado no mesmo período, decorrente ali da valorização de 15% do real frente ao dólar de fechamento, o que impactou a parcela da dívida em moeda estrangeira, parcialmente compensada pela variação cambial da posição de caixa, né? Por outro lado, a companhia cresceu sim em receita 10%, algo positivo, e a própria geração de caixa cresceu um pouquinho ali em 1%. E aí a Suzano apresentou aqui um fato relevante de um novo programa de recompra de ações. Com esse resultado positivo, obviamente que ela ia usar parte do caixa para remunerar os acionistas, né? Então ela aprovou aqui nessa data, dia 4 de maio, um programa de recompra de ações de acordo com as seguintes regras aqui. Esse programa tem por objetivo maximizar a geração de valor para os acionistas, então é um programa voltado para os acionistas, não simplesmente para remunerar colaboradores ali da empresa, colaboradores e diretores, né? A companhia poderá adquirir nesse programa até 20 milhões de ações ordinárias da empresa. Lembrando que a Suzano está listada no novo mercado, tem apenas as ações ordinárias em circulação. A companhia lembra que ela tem 726 milhões de ações em circulação, que ela já tem quase 12 milhões de ações em tesouraria, o que representa 1,6% das ações em circulação, de tal modo que esses 20 milhões aqui vão representar 2,8% das ações em free float, sendo que, conforme regra da CVM, o número de ações em tesouraria que a companhia recompra ali do mercado não pode ultrapassar 10%, mas não vai ultrapassar porque 2,8 mais 1,6 não vai ultrapassar, né? O prazo do programa de recompra, como é de costume, vai durar ali 18 meses, encerrando-se ali no dia 4 de novembro de 2023. Não vai haver nenhum privilégio na aquisição, a recompra vai ocorrer mediante o preço de mercado ali na B3, né? E então a companhia criando valor para os acionistas mediante o programa de recompra diante do seu resultado financeiro extremamente positivo. Algo muito bom, né? Prosseguindo aqui em relação à Sanepar, ela vai publicar os seus resultados no dia 5 de maio, a data da publicação desse vídeo, após o encerramento das negociações na B3, ou seja, após o fechamento de mercado, e a gente vai comentar um pouco aqui com vocês a respeito dos resultados apresentados, que muito provavelmente será relativamente superior, que muito provavelmente serão superiores aos resultados de Copasa, porque é notável que a Sanepar possui uma eficiência superior à de Copasa, e também não está sofrendo com condenações da agência reguladora, bem como com provisões aí de programa de demissão voluntária, mas ainda assim os resultados não serão tão bons assim, porque a inflação impactou negativamente nos custos operacionais e nas despesas administrativas dessas empresas. Prosseguindo aqui em relação a Energias do Brasil, ela teve um lucro líquido ajustado ali de 386 milhões de reais no primeiro trimestre de
2022. Isso aqui representou um aumento de 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita operacional líquida da companhia subiu 11%. Esse resultado positivo, segundo a companhia, vem em decorrência de reajustes tarifários das distribuidoras, com efeito percebido pelo consumidor 12,39% na EDP São Paulo e 9,75% na EDP Espírito Santo. A gente já trouxe isso aqui para vocês no canal e sabíamos que os resultados viriam bons. Tivemos ali também o reconhecimento no mecanismo de indenização por conta do aumento do IPCA, o que impactou quase 47 milhões de reais positivamente nos resultados. E aí então também houve ali crescimento e expansão da atividade econômica no período, de tal modo que os resultados de Energias do Brasil vieram robustos. Não vieram com uma grande explosão, mas vieram bem robustos ali sim. Sendo que a companhia segue negociada a múltiplos interessantes, a um PL, relação preço-lucro abaixo de 6 vezes, a uma relação EV/EBIT, que é o valor de firma sobre o lucro operacional da empresa, abaixo de 6 aqui, e uma relação preço sobre o valor patrimonial de 1,03, o que está 8,43% abaixo de sua média histórica, sendo que a companhia em 2022 remunerou de forma excelente os acionistas com um dividend yield superior a 10%. É uma companhia que é muito boa na alocação de capital, tem um portfólio bastante diversificado e por isso eu fico de olho aí entre as elétricas da bolsa. E prosseguindo aqui em relação à Petrobras, ela comunicou aqui ao mercado a respeito do desinvestimento, ou seja, a venda do Polo Bahia Terra. Então a Petrobras, em relação às notícias veiculadas na mídia, informa que concluiu a nova rodada da fase vinculante do processo de venda dos campos de produção terrestres localizados na bacia do Recôncavo e Tucano, no estado da Bahia, denominadas conjuntamente de Polo Bahia Terra. O consórcio formado pelas empresas Petro Recôncavo S.A., que tem 60% ali da participação no consórcio, e a Eneva, que tem 40%, apresentou a melhor proposta para a aquisição desse polo, no valor superior a 1,4 bilhão de dólares. E por isso esse consórcio foi convidado para a fase de negociação vinculante. Tem a fase preliminar, que são de propostas, e agora a fase de negociação vinculante. E a assinatura do contrato de compra e venda está sujeita à conclusão das negociações finais ali e à aprovação dos órgãos competentes da Petrobras. Mas com uma proposta robusta dessa aqui, provavelmente a venda vai acontecer para Petro Recôncavo e Eneva. Mais um desinvestimento aí da Petrobras. E concluindo aqui, o professor Baroni disse o seguinte, em resposta ao Barsi, quando ele disse que os fundos imobiliários são o conto do vigário, disse o professor Baroni: contra o retorno dos fundos imobiliários não há argumento, rebatendo aí o Barsi. Segundo o professor Baroni, críticas como as feitas pelo Barsi destoariam da realidade dos fundos imobiliários e poderiam assustar quem está ingressando nesse segmento aí do mercado de fundos imobiliários, que ainda é um mercado mais recente, né? O IFIX foi criado ali em 2012, então é um mercado ainda a ser bastante testado aqui no país. É um mercado já tradicional nos Estados Unidos por meio dos REITs, mas no país ainda bem recente, né? Para você ter uma ideia, a lei que regulamentou os fundos imobiliários é de 93, sendo que o primeiro fundo imobiliário criado no país foi na década de 90 pelo senhor Sérgio Beleza Filho e, portanto, é um mercado bastante recente, assim, relativamente na nossa história de mercado financeiro. E aí, segundo o professor Baroni, os fundos imobiliários provaram ao longo dos últimos 11 anos que entregam resultados semelhantes ou até superiores ao dos principais índices da bolsa, entre eles o Ibovespa, né? Baroni também tomou como exemplo o desempenho do IDIV, que é o índice ali de dividendos da bolsa, onde inclusive você pode ali selecionar ações para uma carteira de dividendos. Claro que de forma bastante criteriosa, não só replicar o IDIV, né? E aí o Baroni comparou o IDIV com o IFIX. E aí os dois indicadores apresentam um comportamento similar ao longo do tempo, altas de 176% e 180% em 11 anos respectivamente. Então o IFIX teria vencido o IDIV ali, sendo que em comparação com o IMOB, que é o índice do setor imobiliário da B3, que acumulou queda nos últimos 11 anos de 29%, o IFIX para o Baroni só demonstra a robustez dos fundos imobiliários. E aí, segundo o Baroni, o desempenho no período deveria fazer o Barsi reconhecer os FIIs como ativos previdenciários, e ele diz: contra esse gráfico não há argumento. Ele fala, né, que é direito do Barsi gostar mais de um produto do que de outro, porém, ele critica o termo usado pelo Barsi como conto do vigário, que pode sinalizar que só há fraudes no segmento, o que não seria verdade, segundo ele. E aí, por fim, ele finaliza aqui dizendo: é como se alguém dissesse, não invista em bolsa de valores, que é um cassino. Veja que esse tema é bastante controvertido, não há mínimo consenso a respeito da matéria, mas o certo é que, como destaca o próprio Philip Fisher, a idade do investidor e o seu perfil determinam a opinião deles a respeito de determinado ativo. Para alguém que já tem mais idade, pode fazer muito sentido
sentido, desde que não tenha um patrimônio muito, mas muito robusto assim, investir em fundos imobiliários para receber ali seus rendimentos. Para pessoas mais jovens, talvez não faça tão sentido assim, porque ela quer crescer o seu patrimônio exponencialmente e ela vai talvez arriscar mais em ações de crescimento. Isso varia muito de perfil para perfil, sendo que é importante destacar também que o Barsi não investe em fundos imobiliários, porque se você tiver ali 10% do patrimônio total do fundo como cotista, você vai pagar também imposto de renda sobre os rendimentos, sobre os aluguéis. Olha só que loucura, colocando os fundos imobiliários em desvantagem tributária ainda maior em relação às ações, que tem tanto a isenção dos R$ 20.000 por mês no ganho de capital, quanto a isenção sobre os dividendos. Ainda, né? Nos fundos imobiliários não. Se você for um grande cotista, você vai pagar imposto de renda, inclusive sobre os rendimentos. E aí você pode me contrapor, Luan, quem que vai ter 10% de cotas de um fundo imobiliário? Olha, eu vou te dar o exemplo apenas aqui do XPLG11, tá? Ele tem um patrimônio ali de 3 bi, 10% é 300 milhões. O Barsi comprou de IRB mais de 100 milhões de reais, representando algo em torno de 3,5% ali da carteira dele. Então, para o Barsi não é impossível chegar a 10% de participação no fundo imobiliário. Então, esse talvez seja também um dos grandes motivos dele não investir em fundo imobiliário. Apesar dele não ter declarado isso, mas obviamente ninguém quer ficar pagando imposto ali sobre os rendimentos. E como ele também preza por uma diversificação mais concentrada, investir mais com foco e concentração, como diz também o Buffett, ele teria que diversificar muito numa carteira de fundos imobiliários o capital dele para que ele não chegasse próximo desses 10% de participação num fundo imobiliário. Isso é só mais um dos motivos, né, do Barsi. Eu já linkei outros nesse vídeo aqui relacionado também ao debate, que eu vou deixar aqui no card, se você quiser dar uma conferida lá para entender melhor. Mas já vai deixando aqui nos comentários, quem você acha que tem razão, total ou parcialmente, nesse debate aí dos fundos imobiliários? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E em relação a Sanepar, o que você espera dos seus resultados? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!